Bom, eu vou começar, eu não gostaria de repetir, né? A gente está sendo muito repetitivo, a gente está falando muito dos problemas. Como o próprio subtenente Gonzaga colocou, o que nos une é o risco de morte, não é o risco de vida, é o risco de morte, né? Mas eu queria puxar um pouco o que foi falado ontem pelo ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes falou que os servidores não são inocentes, têm parte de culpa diante da roubalheira que aconteceu. Ele só se esquece que se não fossem os servidores públicos que aqui estão, nenhum milímetro desta roubalheira teria sido desvendado. Porque foram servidores públicos que desvendaram essa roubalheira toda que acontece nesse país. E se porventura algum servidor público estiver envolvido, e tem servidor público envolvido, nós cortamos na própria carne. Ele já não é mais servidor público. Não é o caso do compliance que nós não temos no país no que diz respeito às instituições financeiras que estão envolvidas todas na Lava Jato. Todas. Eu quero saber qual o diretor, qual o banqueiro que está sendo responsabilizado e preso neste país. Porque todos eles sabem da movimentação ilegal que acontece dentro dos bancos. Remessa de lucro para fora do país, movimentação financeira inadequada que não é comunicada ao Banco Central. E aí nós temos que reforçar os servidores públicos, sim, e enaltecer os servidores públicos e dar a eles condições de combater essa roubalheira. Porque se ele não tivesse, o Banco Central e as agências reguladoras não tiverem como fazer a fiscalização dos bancos, vai continuar a roubalheira. Leia-se e lembremos-nos do Banestado, que não deu em absolutamente nada. Operação Farol da Colina e por aí vai. Conta CC5, offshore, um monte de banqueiro envolvido, e o ministro Paulo Guedes esqueceu. E ninguém foi preso. Então, se não fossem os policiais, os investigadores, Receita Federal, Banco Central, nada disso teria sido desvendado. Ministério Público, Judiciário. Então, eu gostaria primeiro de deixar aqui a minha tristeza em ouvir algo como foi falado ontem na Comissão dos Servidores Públicos. Perguntar para o ministro Paulo Guedes se algum dos assessores deles ganha o teto do INSS. Lá no banco dele. Algum assessor direto dele ganha menos de R$5 mil para fazer um trabalho de qualidade. Não tem nenhum. Nenhumzinho. Quem ganha menos de R$5 mil na instituição do senhor Paulo Guedes é quem carrega o piano dentro do banco. Então, primeiro queria falar isso. E deixar aqui uma continha, né? No ano passado, as 4 maiores instituições financeiras do país tiveram lucro líquido de 73 bilhões de reais, não tributados. Porque lucros e dividendos nesse país não são tributados. E aí, eu pego a lista dos maiores devedores da Previdência. Para minha surpresa, quem está na lista dos maiores devedores da Previdência Social nesse país, senhores? Os 4 maiores instituições financeiras do país. Ou seja, Bradesco deve 575 milhões, Santander 218,4 milhões, Banco do Brasil 209 milhões e Itaú 111 milhões. Eu quero saber por que não se paga essa dívida com lucro de 73 bilhões. Por que não se dá força para que os funcionários públicos desse país, Polícia Federal, Receita Federal, Justiça e Ministério Público, cobrem imediatamente, diante do lucro declarado, o débito deles? Porque isso sim seria da eficiência que a população brasileira quer. E lembrando, gente, vou usar o jargão que é muito utilizado pelo governo. Você reter dinheiro da Previdência do trabalhador é crime. Crime tanto quanto os demais criminosos do Código Penal. Então eu posso usar o jargão. São todos vagabundos, né? Só que
o vagabundo que retém o INSS do trabalhador tem um refis. Ele faz o refis e tranca a ação penal e não vai preso. Então, eu gostaria de, por fim, colocar aqui, para a gente terminar e não me exaltei um pouquinho aqui, porque é revoltante essa situação, colocar aqui a situação do colega Clóvis Roberto do Fenaguardas. Todos os nossos juramentos têm, Clóvis, com o sacrifício da própria vida. E aí vem a reflexão. Será que com a reforma da Previdência nós teremos policiais dispostos a cumprir com o juramento, com o sacrifício da própria vida? Porque se eu sacrificar a minha vida, vou pegar o meu exemplo. A minha esposa tem menos de 44 anos. Sabe qual a pensão da minha esposa? Se eu falecer e der o sacrifício da própria vida pela sociedade? 0. 0, senhores. Esta é a recompensa que está sendo oferecida aos profissionais de segurança pública. O coronel Tadeu falou da destruição da segurança pública. Acho que um dos grandes passos para a destruição da segurança pública no Brasil é a manutenção da reforma da Previdência para os profissionais de segurança pública como eles estão. Então, gostaria de agradecer novamente, deputado Fábio Henrique, deputado Sanders, os colegas, pela paciência e vamos lutar aqui dentro da casa para que a gente possa fazer uma reforma da Previdência justa para os profissionais de segurança pública e não esse absurdo que foi proposto. Obrigado.